Paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 9 e 10. Amém? E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Senhor, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós somos limitados, tanto o emissor quanto os receptores. Nós temos problemas de atenção, nós temos problemas de comunicar o que sentimos e percebemos. Mas o Senhor já sabia da nossa limitação e nós podemos contar com a melhor ajuda possível desse mundo, que é o Teu Espírito. E o Teu Espírito está aqui, Senhor. O Teu Espírito está aqui. E nós pedimos, reina neste lugar, Espírito Santo de Deus. Reina nas nossas mentes, nos nossos corações. Nós repreendemos no nome de Jesus toda seta que voa de dia e de noite, todo comichão, toda distração, toda preocupação, todo medo, todo julgamento, todas as sugestões do inimigo para nos tirar da Tua presença, porque nós queremos sentar à mesa, comer e beber, porque o Senhor tem um banquete posto diante de nós. Fala conosco, Senhor, alegra os nossos corações, anima-nos. Vem com grande poder e glória sobre nós. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, queridos. O tema da palavra de hoje é nação sacerdotal. Esse aí é o tema lá para a internet, porque lá não cabe nome muito grande, então nação sacerdotal. Mas o tema de verdade que eu quero te comunicar é: você foi chamado para ser um sacerdote. E você já ouviu isso um monte de vezes. E quando você ouve isso, você fala: poxa, que legal. Somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, né? Povo exclusivo do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Esse é o versículo que nós mais temos presente na nossa mente, tem louvor, né? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele fala claramente que nós, a igreja, ele está escrevendo para a igreja, é uma nação santa e um sacerdócio real. E a gente ouve isso e fala: muito bom, e não sabemos o que fazer com isso. Porque a gente olha e fala: sacerdote deve ser o pastor, deve ser o bispo, deve ser o apóstolo, deve ser o profeta, deve ser o doutor. O sacerdote é alguém que está trajado com uma roupa de sacerdote. Nós temos bem aquela figura do padre, né?
com uma toga. Nós temos a figura mais fácil a gente entender, a roupa do sacerdote lá do Antigo Testamento, é a gente olhando para aquelas igrejas episcopal, né, da Inglaterra. Eles usam aquela toga, aquela estola sacerdotal. E a gente tem as figuras, algumas reproduções das imagens das vestes sacerdotais, e nós enxergamos então um sacerdote com aquela vestimenta, com todos aqueles anteparos. E isso torna o sacerdócio uma coisa muito distante para a gente. E a gente fala assim, acho que Deus quis ser bondoso e quis dizer que todo mundo é, mas na verdade alguns são e outros não. Só que não é isso que a Bíblia diz. E agora nós estamos lendo aqui no livro de Apocalipse, que está falando das coisas do fim, mas fazendo menção a uma coisa do presente. Ele diz que ele, através da sua morte, né, porque foste morto, Cristo foi morto, e com o sangue dele, ele comprou para Deus homens. Então o preço foi o sangue, o pagamento foi o sangue de Cristo. E ele comprou homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Então nós estamos falando de sacerdócio judaico, porque nós estamos falando agora de toda língua, tribo, povos e nações. Ele estourou os limites, não estamos mais dentro de um sistema religioso. E ele diz que ele fez isso. E para o nosso Deus, ele fez dessa gente reis e sacerdotes. Ele já fez. Ele está escrevendo isso no ano 70, na ilha de Patmos. E Deus, para o nosso Deus, e os fizeste reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Então ele fala de reinado, de reino, e reino é governo, é você estar acima, você está numa posição de governo, você dita as regras, você fala qual é a melhor cultura a ser vivido, você indica os melhores filmes para se assistir, é você quem diz. Só que quando nós não tomamos posse disso, nós estamos indicando coisas, mas não como quem está governando por causa do sangue de Cristo que nos comprou, e nós estamos influenciando as pessoas com o governo do nosso Jesus, que veio trazer o reino. Ele trouxe o reino. Chegado a vós o reino de Deus. Chegou um novo reino, uma nova forma de pensar, uma nova forma de viver, uma nova cultura. Ele abriu os nossos olhos. Nós vivíamos em trevas, mas agora os nossos olhos viram o Rei. Nós estamos enxergando de um jeito diferente. Nós entendemos que a vida não é vivida do jeito que se vive há tantos milhares de anos, mas existe uma proposta de vida maravilhosa. E essa proposta começou lá atrás. Essa mesma palavra de Apocalipse, traga por João, traga pelo apóstolo Pedro, o próprio Deus disse ao seu povo, em Êxodo 19, olha o que diz Êxodo, no capítulo 19, verso 5, agora pois, se diligentemente, isso sim significa com muita atenção, vocês ouvirem a minha voz, é Deus falando para o povo. E você, então olha o que ele está falando, ouvir a minha voz, número 1, e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Então, desde o começo, aqui nós estamos há 3 meses da saída do Egito. Eles estão andando, e pararam na frente do Monte Sinai. E Deus falou, agora eu vou falar com vocês, pessoal. Tirei de vocês de lá, escravos.
Vocês vão se formar uma nação agora. Mas essa nação é diferente de todas as outras, porque as outras nações, elas têm um guru, elas têm lá um mensageiro divino que faz intermediação entre vocês e Deus. É um cara que domina tudo. Se você precisar de chuva, ele faz com Deus, ele faz uns trabalhos, ele faz uns despachos, vai e chove, vai. Eles estão achando que é assim, né? Cultura do mundo. Aí Deus vem falar, mas vocês, meu povo, vai ser diferente. Todo mundo aqui é sacerdote. Não vamos devagar, vamos começar pelo Moisés. Ele vai dar o exemplo, ele vai ser o mediador de vocês, ele vai assumir funções sacerdotais. Aí ele vai pegar o irmão dele, vai preparar, vai chamar ele para ir junto. Aí depois ele vai levar os filhos de Arão com ele, Nadab e Abiú naquela ocasião, depois veio outros dois. Então ele está fazendo um treinamento, mas a minha visão, o meu sonho para o meu povo é que todos vocês sejam sacerdotes. E isso não mudou, porque ele disse isso lá no Êxodo para o povo, que era escravo, que estava acabando de ser escravo para virar nação, assim como nós deixamos de ser escravos, de andar no mundo, e agora viramos uma igreja, o corpo de Cristo. Só que nós estamos numa nova aliança. E a palavra diz em Hebreus 12, 24, que Jesus é o mediador de uma nova aliança. E vai dizer que ele é o sacerdote eterno, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Existe um sacerdócio sobre Jesus Cristo. E ele fala que esse sacerdócio resolveu de uma vez por todas o problema do pecado. Eu preciso te falar isso e você precisa prestar atenção, que eu quero fazer algumas aplicações, mas você precisa entender isso. O sacerdote Jesus, o sumo sacerdote, ele resolveu o problema de mediações. Antes você precisava de um homem para te mediar, para chegar a Deus. Agora existe um chamado Jesus, que é um mediador. Eu não faço mediação entre vocês e Deus, é impossível eu fazer isso. Eu não tenho autorização, eu não posso. Eu sou incapaz de mediar você até Deus. Mas Jesus pode. E Ele já faz isto. Você pode o tempo todo falar com Deus através de Jesus Cristo, o mediador de uma nova aliança. Quando você pecava lá no Antigo Testamento, o sacerdote vinha oferecer o sacrifício pelo perdão de todo o povo. Você também oferecia o seu. Culto, aliás, o que é culto? É você trazer uma oferta para Deus. Então, todo judeu trazia o seu animal e vinha ele imolar o seu animal e derramar o sangue do seu animal ali e fazer um culto a Deus. Por isso é estranha a ideia de assistir um culto. Mesmo que seja uma força de expressão, mas a gente, eu não fui assistir o culto, ou na igreja, ou na internet. Não se assiste culto. Quem assiste culto é Deus. Você faz culto. Não tem como você assistir culto, porque culto não é feito para você. Eu não venho aqui, os irmãos do louvor não vêm aqui, e eu tenho certeza que nenhum de vocês vem aqui para fazer culto um para o outro, fazer companhia, para gerar um culto para nós mesmos. Nós viemos aqui fazer culto a Deus. É uma cadeira, sentado o Senhor e vendo a nossa demonstração para Ele. Então a gente precisava fazer um sacrifício. O sumo sacerdote, uma vez por ano, oferecia um grande sacrifício pela expiação do pecado de todo o povo. Mas agora, também o problema da expiação, assim como da mediação, Jesus resolveu o problema da expiação. Ele foi o sumo sacerdote e ele foi o próprio sacrifício. Por isso nós lemos em Apocalipse que ele, na sua morte, derramou o seu sangue, com esse sangue ele comprou sacerdotes. Está entendendo? Foi uma coisa muito grandiosa no universo. Pensa assim, Deus, Jesus,
Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não nasceu porque Maria concebeu Jesus. Ela foi só um meio para que ele pudesse nascer em carne, mas Deus é Espírito, e Cristo é desde a eternidade. Os mundos foram criados pela sua palavra. Ele governa e sustenta todas as coisas. Estamos falando desse Cristo, que se desfez da sua glória, como nós vimos no domingo passado, e veio habitar entre nós. E esse Cristo, esse Deus, teve que morrer, e morreu com um propósito: eu e você sermos sacerdotes. E por que nós não tomamos posse disso? E por isso eu quero dizer, se tem um tema que eu quero que você grave, por que a gente fala dá tema para uma mensagem? Porque assim, se você esquecer de tudo, eu quero que você lembre disso. Que você saia dizendo assim: Cristo morreu para que eu fosse um sacerdote. Cristo morreu para que eu fosse um sacerdote. Que tipo de sacerdote? Igual o sacerdote lá do templo? Com as mesmas funções? Não. Por que não? Porque Cristo tem essa função. A gente não pode morrer pelos outros. A gente não pode mediar os outros. Nós, pastores, somos só um instrumento, é só uma organização numa igreja. Pastores, apóstolos, evangelistas, doutores. É uma organização de uma igreja, de um corpo, para podermos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa palavra de hoje, ela tem muito a ver com algo que o Senhor falou conosco também, para entregar para os líderes dos adolescentes, né? A gente esteve lá com eles um pouquinho e pôde falar um pouco com eles sobre isso. E aí eu pretendia falar de um outro tema, mas o Senhor falou: essa palavra não era só para eles, é para a igreja, porque essa igreja precisa, neste ano, grave isso, neste ano, tomar posse do seu sacerdócio. Agora você precisa saber o que é ser sacerdote na nova aliança. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A figura agora do sacerdote não é mais mediar ou fazer expiação, mas é a palavra sacerdote no grego, ela é equivalente do ministro, do ministrar, daquele que tem para dar, daquele que pode repartir sempre algo com alguém, porque ele foi comprado pelo sangue de Cristo, se tornou um sacerdote, alguém que vive diante de Deus. Eu que tenho um mediador. E como eu tenho um mediador que me leva até Deus, eu tenho linha direta com Ele. E como eu tenho linha direta com Ele, Ele fala comigo, e eu falo com Ele, e eu percebo Ele em mim, e Ele me revela coisas, e Ele me dá dons, e Ele me dá visões, revelações, palavras de conhecimento, Ele me mostra situações. E eu não estou falando exclusivamente de dons espirituais, eu estou dizendo isso é para todos nós. Todos nós recebemos do Senhor marcas, palavras, todos nós temos algo para dividir, todos nós temos condições de orar por alguém e abençoar, todos nós temos condições de alcançar pessoas que passam na rua querendo entrar aqui dentro. Pessoas que possam estar na fila da concorrência. Eles estão de folga aí do lado no centro. Mas a gente tem que estar pronto para entender, eu sou um sacerdote ambulante. Essa é a ideia. Eu não sou sacerdote dentro da igreja. Dentro da igreja eu sou adorador. Dentro da igreja eu estou aqui para louvar a Deus, para me encher, para aprender, para ser incentivado, para imprimir a minha identidade de quem eu sou.
E nós dizíamos para os jovens, né, para os adolescentes, o que vocês são? Uma geração eleita, é isso que vocês são. E eu digo isso para vocês, quem são vocês? Uma geração eleita. Tem alguém recebendo aí, glória a Deus. Vocês são geração eleita. Amém, amém, amém. A gente precisa acordar. Amém. A gente é uma igreja quietinha. Eu não estou querendo incentivar a virar um barulhento, mas a gente precisa receber, queridos. Tem uma coisa que eu quero que você leve também para a sua casa nessa noite, é quando eu venho à igreja, eu preciso receber o que o altar está jorrando sobre a minha vida. Eu não posso, quando eu falo assim, o culto não foi bom, eu incorri no mesmo erro, porque culto não é para você, não vale classificar culto. Culto é para Deus, e se é para Deus, eu não dou nota para culto, eu não dou nota para pregador, eu não dou nota para louvor, eu não dou nota para ninguém, porque eu não estou aqui pagando para vir num show. Eu estou aqui para louvar a Deus, e eu que tenho que fazer culto. Se o culto não for bom, é porque eu não cultuei Ele. E quando é que eu não cultuo Ele? Quando eu ouço a palavra e eu... legal. A palavra é para você, é para mim. Esse ano precisa ser diferente, nós precisamos assumir o nosso sacerdócio. E isso não é status, isso é identidade. Você entende a diferença? Não é assim, somos sacerdotes, hein? Tira a foto dos sacerdotes aqui da igreja. Não, é função, é identidade. Nós temos que ser um monte de sacerdotes se esbarrando e falando, poxa, é muito sacerdote aqui dentro. Sacerdote, Tayada, vamos lá para fora. Influenciar as pessoas lá fora. Lá no riacho. Lá nos seus vizinhos. Lá no seu trabalho. Quem traz gente para a igreja? Quem é que gera ovelha? É ovelha. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas já se batizaram porque você semeou uma semente? Você não precisa fazer o trabalho completo, você não entendeu isso. Primeiro, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas ele faz isso depois que você anuncia. E você vai anunciar. E aí vai vir outro e vai anunciar, e vai vir outro e vai regar, e vai falar, e uma hora Deus vai fazer essa obra, e você vai ter notícia e vai falar, opa, participei nessa salvação. E não é para dizer, ganhei mais um, é para dizer, glória a Deus, eu estou sendo útil, a minha identidade de filho de Deus, de sacerdote, está funcionando, eu estou assumindo essa identidade, e eu estou sendo Cristo na terra. Eu estou passando e estou curando gente, eu estou passando e vejo uma pessoa chorando e não posso não parar. Jesus pararia se ele passasse e visse aqui uma moça chorando, vamos imaginar uma decepção amorosa. Perdeu o emprego, brigou com a mãe. Jesus passaria, viria ela e falava, deixa eu passar de largo. Sabe quem fez isso? Os sacerdotes da antiga aliança. Quando aquele judeu foi espancado pelos ladrões, os sacerdotes falaram assim, não passar não, porque ele está parecendo que está morto. Se estiver morto, eu me contamino. Se eu me contamino, eu tenho que fazer a purificação. Aí não vou poder aparecer lá na sinagoga. Não vou lá na sinagoga ministrar. Aí passou o levita. Aí falou, mesma coisa, vou ter que me purificar para poder tocar, para poder fazer alguma coisa na igreja. Melhor não chegar perto. Aí passou quem? O samaritano. Segunda linha, judeu de segunda linha, misturado. Veio lá do cativeiro babilônico. É um judeu meio misturado, meio mestiço, de segunda categoria. Aí o judeu de segunda categoria foi lá e falou, peraí, e se ele estiver vivo? Ele pensou diferente. Os outros pensaram assim, e se ele estiver morto? Me complica. O outro pensou, e se ele estiver vivo? Dá para salvar. Quem que nós temos sido? Esse sacerdote? Que está com medo de se aproximar de quem está morrendo? Ou aquele que diz,
há chances para você reais. O que você enfrenta? Qual que é a tua prisão? Você é alcoólatra? Dá para te salvar. Você é um mentiroso de mão cheia, você acabou com a sua vida. Você é um idólatra? Dá para te salvar. Você serviu a todos os deuses, fez pacto com Satanás? Dá para te salvar sim. Isso é fichinha para Deus. Você é um sexólatra, um pornógrafo? Dá para te salvar. Você tem tendências homossexuais e você não consegue controlar os seus instintos? Dá para te salvar. Você é um heterossexual muito tentado na sua vida sexual e você acha que não tem controle e que não dá? Eu te digo, dá. Você precisa virar um sacerdote. Se você entender que isso é uma identidade que Ele te dá, Ele não morreu e te comprou só para você ser salvo do inferno. Já seria ótimo. Isso é maravilhoso e é uma realidade, mas Ele te comprou para você ter uma nova identidade, para você ser outra pessoa, para você dominar a sua carne, para você dominar quem você é, para você subjugar a tua carne ao teu espírito. Porque o nosso espírito foi regenerado, isso, a salvação, qual é o processo? O que aconteceu até agora? O meu espírito estava morto. Você tem um espírito, sabia? Ruá, quando Cristo soprou. Você tem um espírito. Estava morto. Aí você tem uma alma cheia de informações, uma história, a sua história, cheio de traumas, de rejeições, de problemas, de pecado, de mágoas, de tristezas, de decepções, e uma carne querendo te conduzir. Cada vez que você ficava triste, ela falava assim: então vai e bebe, então vai e fica com todo mundo, que você dá jeito nisso aí, pelo menos melhora, dá uma anestesiada aí nisso aí, só que isso aí vai te deixando louco, maluco, você vai se sentindo uma porcaria, você tem vontade de se suicidar, você tem medo do futuro, e um dia você encontra a palavra de Deus, e essa palavra vem sobre você, e gera em você uma coisa nova. Aquele espírito que estava morto em você é vivificado. E agora você tem um espírito regenerado. Só que você continua sendo tentado, continua se sentindo fraco, porque a sua carne não se converte. A sua carne não vai se converter. A sua carne vai ser transformada num abrir e piscar de olhos. Aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade. E Ele vai trocar essa carne. Mas essa carne também é o veículo pelo qual nós abençoamos. Eu posso estender a minha mão e abençoar. Eu posso tocar para transferir amor, para transferir virtude. Eu posso olhar com estes olhos que a terra não há de comer, porque vai ser transformado. Então o corpo não é uma desgraça, mas o corpo precisa de alguém que subjugue ele. E esse alguém é você. Sozinho você não consegue. Você já tem o Espírito em você e você já foi renovado e você já sente agora o peso do pecado. E às vezes você perde. Filhinho, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Mas se você viver só acionando o advogado, toda vez, parece que não faz sentido. Então você tem que tomar posse e dizer assim: se eu sou sacerdote da nova aliança, a palavra diz que o penhor desta nova aliança é o Espírito. Eu tenho o Espírito Santo sobre a minha vida. E o Espírito Santo se comunica com o meu espírito. Eu tenho a palavra que é a verdade, ela lava a minha vida todas as vezes e ela me dá uma direção. E nessa noite a palavra está sendo renovada sobre a sua vida para dizer: você
é um escolhido. Você é um sacerdote do Deus vivo. Isso não é pouca coisa. E se a gente viver como um sacerdote, dando frutos, rejeitando as coisas que são do diabo, eu não quero saber dessa série maldita, eu não quero saber dessa novela desgraçada, desse programa sem vergonha, desse lixo, porque não condiz com a minha natureza. Eu sou um sacerdote, e não é por fora que eu sou sacerdote, eu não estou porque estou de gravata, eu estou de terno, eu virei um sacerdote. O Senhor Jesus chamou de túmulo caiado os sacerdotes com as suas estolas sacerdotais. Vocês são como sepulcros caiados. Sabe o que é caiar, né? Vem do cal. Cal, quando você passa aquele cal branquinho. O sepulcro, o que tem lá dentro? Terra e uma carne que está se apodrecendo. Aí vem por fora e passa um cal branquinho. Aí você olha por fora, nossa, dá uma impressão de limpeza, né? Está branquinho, mas dentro está podre. E ele fala isso para os sacerdotes: vocês são sepulcros caiados. Vocês têm todo o jeitão de espiritual, só que vocês estão explorando as viúvas. Vocês vão na casa delas visitar elas com segundas intenções. E ainda por cima, exige dízimo. De tudo. Até das especiarias, do hortelã, do cominho, vocês querem que elas deem dízimo para você. Tudo tem que dar dízimo. Tudo tem que ser dinheiro. Você só pensa em dinheiro e só pensa naquilo. Só que, com uma roupa bonita, você acha que você resolveu o problema. E por isso ele é sacerdote de uma nova aliança. E nessa nova aliança, toda a tribo, povo, nação e raça, pode ser um sacerdote. Pode ser alguém que vive fazendo o bem. Pode ser alguém que vive expressando amor para as pessoas, abraçando pessoas, cuidando de gente, cuidando de pessoas, incansáveis em fazer o bem, em cuidar dos outros, em ir mais longe. Esse é o convite de Deus para nós neste ano. Vem ser um sacerdote. Vem se desgastar. Porque vale a pena. Se você fizer isso, você vai ser mais feliz. Se você fizer isso, você vai ser mais santo. Eu não estou dizendo que você pode ser um sacerdote vivendo de qualquer jeito, no pecado. Mas eu estou dizendo que a gente quer se tornar alguém muito santo para depois virar um sacerdote. Mas não é essa a ordem das coisas. Porque Ele já me santificou. O pastor Luiz falou aqui na quarta-feira, Ele já nos vê como santos, o sangue sobre as nossas vidas. Ainda que nós pequemos. Mas à medida que eu começo a tomar posse disso, com limitações que eu tenho, eu começo a andar como um sacerdote, eu começo a andar como alguém que tem o Espírito, eu começo a realizar as obras que Ele realiza. Isso faz tanto sentido, e eu falo, me achei, descobri quem eu sou o sacerdote do Deus Altíssimo, eu sou como Jesus, eu estou parecido com Ele, eu estou fazendo as mesmas obras que Ele, e aí você fala assim, não estou nem mais gostando de pecado. E aí sim o pecado vira um acidente, de escorreguei, vacilei, poxa vida. Aí vem aquela tristeza, aquela decepção. Mas você viveu algo tão bom diante de Deus que você fala, não. O inimigo vai dizer assim para você, está vendo, você não consegue, você não é sacerdote não, você não é filho não. E você vai dizer, está destruído Satanás, no nome de Jesus. Eu sei, o sangue que me comprou foi um alto preço, foi o sangue do Eterno, foi o sangue de Cristo. O Filho de Deus se fez homem. E comprou para Deus a minha vida, eu estou incluído na lista. Nem vem que não tem. Às vezes eu queria entrar com todo respeito e com todo amor dentro da mente de cada um. E implantar essa palavra lá dentro. E dizer, recebe essa palavra dentro de você, por favor, deixa ela brotar, deixa essa semente entrar em você.
Não negue essa palavra, não deixe de pensar nessa palavra hoje, não deixe de pensar nessa palavra amanhã. Não é porque sou eu não sou nada, queridos. Eu não quero fazer publicidade do que eu estou falando. Eu sou só um divulgador daquilo que Deus quer falar. É o Senhor que está dizendo para você: toma posse. Toma posse, Francisco. Você é um sacerdote do Deus vivo. A sua história está sendo escrita por Deus desde lá de trás, o dia que você chegou aqui menino. Para que você seja uma bênção. E você pode ser um sacerdote com roupa de Muay Thai e lutando, ensinando gente a lutar e sendo ali um sacerdote naquele lugar, levando a postura do reino, levando os princípios do reino. Aquela música do Morada, né? Do reino, como é que fala? Como é o nome? Postura do reino. Quem não conhece, põe lá depois, Postura do reino, Morada. O maior é o que serve. O líder é o que serve. É servo. Ele vai falando de verdades do reino. O grande é pequeno. O fraco é forte. É outra cultura. É outro jeito de enxergar. Diferente do que nós recebemos dos nossos pais. Diferente do que o mundo tenta impor para a gente. O Du chegou aqui há pouco tempo. Você já é um sacerdote. Toma posse, fala amém. Amém. Fazendo entrega lá, conversando com a turma, é um sacerdote. Posso orar por você? Não sei orar direito. Você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Ele comprou a sua vida. Todos nós, queridos, eu queria poder falar para cada um aqui. Quando eu vendo um brigadeiro, eu posso colocar um bilhetinho. Conte sempre comigo, se precisar de uma oração. Sei lá. Essa é a estratégia que Deus dá, né? Eu tenho certeza que Deus já fez alguma coisa também. Numa entrega, numa conversa. Deus quer usar a gente lá, no lugar que a gente trabalha, com os nossos vizinhos. Nós não podemos ser o vizinho carrancudo, nós não podemos ser o vizinho que não perdoa, nós não podemos ser o funcionário que é mau exemplo, que não ama, que não abraça, que não perdoa, que não ora, que não dê palavras de vida. Nós não podemos ser o funcionário que causa divisões. Nós não podemos ser um mau exemplo, nós temos que ser o melhor. E a boa notícia é que nós não vamos ser isso por uma mera obrigação, nós vamos ser isso porque essa é a nossa identidade. Nós somos escolhidos para ser isso. Para ser assim, para viver assim, para amar assim, para ter uma nova vida. Tenha uma nova vida a partir de hoje na sua casa, com os seus. Peça perdão hoje na sua casa. Peça perdão. Mas eu sou o crente da história. É por isso mesmo, você é o crente, é você que tem que se humilhar. Quem sabe se humilhar é crente. Você quer que o outro se humilhe? É você que se humilha. Porque essa é uma outra verdade do reino. Se humilhar diante de Deus. E ser humilde até com quem te ofendeu. A palavra lida em Romanos 12 aqui, a leitura da palavra dizia isso. Não odeie a quem te faz mal. Não é para você ficar com raiva, não é para você ficar bravo. É para você amar. Foi lido aqui essa noite, a gente escuta e parece que não entra. Por que a gente fica com raiva? Porque a gente guarda coisas ruins. Essa não é a identidade de um sacerdote. Nós podemos falar muito sobre sacerdócio, sobre todas as suas características, e quem sabe não falaremos. E eu tinha aqui outros textos, mas eu não quero que você se esqueça do principal. Você é um sacerdote.
Em Mateus 17, ele conta a história de um endemoniado, de um menino que sofria por ataques demoníacos. Ele tinha uma epilepsia demoníaca. Existem epilepsia por problemas fisiológicos, né, biológicos, não sei como é que diz. Mas existe também aquela provocada por Satanás. E o pai desse menino, no livro de Marcos também narra essa história, e ele fala que desde pequeno ele tinha esse problema, e ele já era um rapaz. Eram muitos anos aquele sofrimento. E esse pai chega até Jesus e procura Jesus e diz: olha, o meu filho, ora ele se joga no fogo, ora se joga na água, para se afogar, para se queimar, ele cai no chão, ele espuma, e é terrível ver o meu filho nessa condição. E aquele menino representa a sociedade longe de Deus, uma sociedade incrédula, uma sociedade doente, escrava, aprisionada por Satanás. E ele disse: só que tem um problema, Jesus, eu trouxe ele para os seus discípulos, mas eles não puderam resolver o problema. E quem sabe hoje este pai não esteja orando, sem conhecer a Deus como nós conhecemos, mas recorrendo a Ele como sua última opção e dizendo: Deus, eu não deve ter nenhum servo teu nessa terra, porque eu estou passando por problemas com o meu filho, com a minha filha, com a minha esposa, com o meu casamento, com algum problema, e parece que não tem nenhum discípulo seu capaz de resolver isso aqui. E o Senhor Jesus disse: até quando? Até quando isso vai acontecer? Geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Sabe o que ele está dizendo? Incrédulo, vocês não creem. Perverso, vocês vivem uma cultura satânica, uma cultura carnal. Vocês ainda não se santificaram, vocês ainda não vivem o todo. E Jesus vai e resolve o problema, claro. Mas os discípulos chegam em particular e falam: mestre, o que aconteceu que pipocou? A gente não conseguiu resolver o problema. E ele fala: este tipo, essa casta, só sai com oração e jejum. Para resolver o problema da incredulidade, precisa oração. Para resolver o problema da imoralidade, precisa de jejum. Precisa de consagração. Então foram os discípulos que também ouviram. Geração incrédula e perversa. Vai orar, vai jejuar, vai consagrar, vai se aproximar de Deus. E que nós possamos nos aproximar dele com essa vontade, com esse desejo, com essa inteireza. Que essa semana essa palavra ecoe nos vossos corações, nas vossas mentes. Fique em pé. E antes de orar, eu quero que você ore. Se você quiser ficar sentado, se você quiser ficar ajoelhado, se você quiser ficar de pé, escolhe o jeito que você vai ficar. E se essa palavra pode começar a orar. Pode sonhar. Ei, escuta isso, você pode sonhar. Sonhe com o Senhor te usando. Isso não é pretensão. Isso não é orgulho. Isso é visão do que você é. Comece a sonhar com você fazendo coisas. Imagina você, o Espírito Santo vai te dar essa visão agora. Você em algum lugar no seu cotidiano, e Deus te abençoando, e Deus te usando. Comece a se ver assim.
com autoridade, com entranhas de amor, com unção, com poder, pregando, abraçando, orando, dando palavras de vida, mandando um áudio, mandando uma foto, escrevendo alguma coisa para alguém, tanto para os de dentro quanto para os de fora, fortalecendo os de dentro, salvando os de fora. Começa a se ver assim, porque é isso que você é. E Satanás vai dizer, você não é para você não, hein? Está repreendido, Satanás. Todos aqui foram comprados pelo precioso sangue de Cristo. Todos vocês. Que preço, Senhor. Que preço o Senhor pagou. Que glorioso preço, Senhor. Usa nossas vidas nessa semana. Usa a minha vida, Senhor. Eu olho para a Tua palavra agora. Se eu olho para mim, para minha imperfeição, não posso fazer nada, não podia nem estar aqui. Mas se eu olho para o Senhor, eu sou iluminado. Se eu olho para o Senhor, eu vejo uma palavra que diz quem eu sou em Cristo Jesus. Uma nova natureza está dentro de mim. E eu posso dizer como Lutero, eu sei que eu não sou ainda quem eu deveria ser, mas eu sei que eu já não sou mais quem eu era, porque o Senhor já fez muito na minha vida e já fez muito na vida dos meus irmãos. E todos nós temos o que dar, todos nós temos o Espírito, todos nós temos a promessa, todos nós temos, Senhor, uma palavra que diz que nós somos teus, sacerdotes, comprados, remidos, uma nação adquirida, um povo santo. O Senhor nos chama de reis, e nós queremos governar nos lugares que frequentamos. Não queremos mais ser governados por sites, por sugestões do YouTube, por sugestões daquilo que vem para nós, assiste isso aí. E nós queremos dizer, não, eu governo com Cristo, eu escolho o que eu vejo, eu não colocarei coisa má diante dos meus olhos, porque eu entendi que os olhos são as janelas da alma, e se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz, mas se os meus olhos forem maus, meu corpo será trevas, e quão densas trevas, e negócio de treva não é com a gente, nós somos da luz, filhos da luz. Essa é a nossa identidade. Nós queremos governar com Cristo, desde já, desde agora, Senhor. Queremos ditar a cultura do lugar que frequentamos, das nossas famílias, das nossas casas, no nosso trabalho, na condução, nas conversas, nos grupos, em todos os lugares, no Facebook. Não queremos imitar o que o mundo faz. Nós queremos usar as redes sociais para dizer, Cristo é bom, Cristo transforma, a minha vida não é mais a mesma. Ensina-nos a usar as redes que temos, não para ser igual ao mundo, não para falar as mesmas coisas, não para viver as mesmas frustrações, para postar as mesmas tristezas, decepções. Jesus não faria isso. E nós queremos ser como Jesus. Queremos usar tudo o que temos e que somos para exaltar o Teu nome, para salvar vidas, para revelar o sacerdócio real, a nação sacerdotal que nós somos. Em Cristo Jesus. Toda a glória, toda a honra, todo louvor ao nome do Senhor. Nós queremos Te adorar, Senhor, ainda nós queremos Te bendizer, nós queremos Te louvar.